quinta-feira, 30 de dezembro de 2021. Senhor, faça de mim um instrumento de vossa paz. Estamos aqui apenas para agradecer a Deus por mais dessa oportunidade de estarmos juntos, de agradecer a vida, agradecer a saúde, agradecer aos amigos, agradecer a todos que estão conosco nesta vida. Agradecer a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecer aos amigos espirituais e principalmente os artistas do plano espiritual que colaboram diretamente nesse nosso pequeno trabalho, que é a divulgação dos doces pensamentos. Estamos divulgando o item número 8, memória, do Egos em Conflito, de Inácio Ferreira, psicografado por Carlos Bacelli. Memórias. O tema de nossa conversação se diversificava grandemente, ensejando-nos oportunidade de ampliar os horizontes da compreensão sobre nós mesmos. Num dos intervalos que se fez com naturalidade, em que procuramos nos servir de saboroso néctar de frutas, acompanhado de delicados sequilhos, leves e extremamente agradáveis ao paladar, gracejei com o Manuel que, morto, após deixar o cigarro, recuperara o apetite em que se notabilizara na cozinha do sanatório em Uberaba. Manuel, meu caro, a gula aqui também mata. Não se creia um super-herói envergando um corpo imortal, porque o perispírito sucumbe, viu? Não é feito de carne e osso, mas é formado de osso e carne. Vá devagar. Esses sequilhos ainda não estão completamente desencarnados. Eles ainda contêm muita substância que lhe pode obstruir as coronárias perispirituais. Nossa, doutor, redarguiu Domingas. E quem da terra ouvir o senhor fazendo um comentário desses? Quase todo mundo por lá acha que o espírito se alimenta de energia cósmica. Ah, sim. Abrimos a boca e tudo de que carecemos vai entrando pelos poros, pelas narinas. O corpo espiritual não tem necessidade de se nutrir, de beber água. Pois é, doutor, essa história de espírito beber água? Domingas, quem não gostar, que discuta a Bíblia. E não comigo. Lá em o livro de Gênesis está escrito que, aspas, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, fecha aspas. Ainda não havia chovido, mas já existia água. O Criador refrescava-se numa piscina sideral. Foi de dentro da piscina que ele começou a criar. Ah, Inácio, você me vem com cada uma, exclamou Modesta. A gente entende pela descrição bíblica que quando diz que, aspas, a terra, porém,
era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Fecha aspas. Que a água é anterior à criação da terra. Tenho para comigo que a água, a grosso modo, tem algo a ver com a natureza do Criador. Ele é fluido vital, liquefeito. Findo o pequeno recreio e os comentários paralelos sempre proveitosos, voltamos a comentar sobre a transcendente questão do ego. Tudo tem memória, disse retomando o assunto. A memória não é privilégio do ser racional. Uma pedra tem memória. Uma planta, uma árvore, um peixe, um pássaro, enfim, a terra tem memória. Todas as coisas e seres arquivam as experiências vivenciadas. Somos feitos um disco de vinil, daquelas bolachas, long plays, sobre a qual a agulha do tempo vai escrevendo. Até mesmo uma pedra, doutor? Inquiriu Domingas. Por que não? Um átomo, uma célula? Se as coisas fossem destituídas de memória, como é que se lhe arquivariam as vivências e, consequentemente, como haveriam de evoluir, partindo sempre do zero? Disse-nos Jesus que não se pode construir uma casa sobre a areia. Ela deve ser construída sobre a rocha. A nossa casa mental não pode ser edificada no nada. Ela carece de se alicerçar no já vivido. O ponto final de cada encarnação é o ponto de partida para a nova experiência, dentro e fora do corpo carnal. O manto da vida é qual a túnica do Cristo, inconsútil, ou seja, sem costura alguma. Com base nessas concepções, aduzira Odilon, é que estamos a falar a respeito dos egos, ou dos múltiplos eus menores que vivem dentro de nós. A humanidade como um todo também possui diversos egos, coletivamente. Ela também reencarna. Podemos dizer que culturalmente e mesmo socialmente, a humanidade a cada 100 anos é uma humanidade nova, porém com quase os mesmos espíritos que a constituem. Perdão. Com alguns novos, não é, Odilon? Intervim. Com alguns poucos novos que chegam e com alguns muito antigos que partem. Foi o que Kardec, em A Gênese, chamou de emigração e imigração dos espíritos. Lógico, doutor, a humanidade é como o corpo carnal, que ao longo do tempo vai selecionando as células mais resistentes e descartando as mais frágeis. A humanidade, dos dois lados da vida, é um corpo em aperfeiçoamento. Em tudo, não é assim? Comentou Domingas, com os olhos brilhando. Os homens doentes são células doentes no organismo social. Células que podem comprometer a saúde do organismo todo. São os chamados antígenos, Domingas. Mas as células sadias são os anticorpos que combatem a sua malignidade. Jesus também pode ser considerado o nosso divino doador de anticorpos espirituais, uma vacina de ação ampla e bendita que o nosso Pai, há 2000 anos, ainda em nossa infância moral
e intelectual, nos aplicou, imunizando-nos contra uma série de males, tipo sarampo, difteria, paralisia, coqueluche, rubéola, hepatite e por aí vai. Doutor, arriscou Paulino, dentro da criação divina, podemos então considerar a humanidade como sendo um de seus egos? Perfeitamente, concordei. Dentro do universo em redenção, sim, existem humanidades já sublimadas, mas igualmente humanidades a serem sublimadas. Jesus é protótipo da humanidade sublimada. Ele é o nosso eu com letra maiúscula de amanhã. Pelo menos assim esperamos e confiamos. Nossa, doutor, exclamou, tornou a exclamar Domingas. Domingas, observei, você só fala nossa, nossa, nossa o quê? Nossa Senhora? Não, doutor, replicou a irmã com senso de humor. Embora o meu grande respeito por Maria de Nazaré, que espiritualmente também considero por mãe da humanidade, eu não estou me referindo a ela, mas sim à nossa ignorância. Manuel, Paulino, Modesta e Odilon, e mesmo eu, desatamos a sorrir da espontaneidade da confreira. São tantos os assuntos suscitados por você, Inácio, ponderou Modesta, que a gente nem sequer tem tempo de pensar sobre um e você vem logo com o outro. A culpa não é do meu ego atual, que nunca foi lá essas coisas, repliquei. A culpa deve ser de um ego antigo, que, à semelhança de Lázaro, irmão de Marta e Maria, eu já supunha enterrado há 4 dias, ou, no caso, há uns 400 anos ou mais. Jesus houve por bem ressuscitá-lo. Então, esse ego que estava quase morto, assim ressuscitado, apropriou-se do nome do meu ego atual e, em nome do Senhor, está fazendo essa bagunça toda. E como bagunça a cabeça da gente. Quando você fala, Inácio, você sente que é você quem fala? Perguntou-me Modesta. Eu? Inácio? Não, ora, Modesta. Você talvez me conhece mais do que ninguém. Ou seria mais do que o Manuel Roberto? Doutor, eu não sou ninguém? Eu não disse isso. A dedução é sua. Cutuquei um amigo que sempre amei como a um irmão que nunca tive. Então, Modesta, você sabe que eu, Inácio Ferreira, possuía um QI de sofrível para medíocre? Nem tanto, doutor, devolveu Manuel. Dentro dessa escala, o senhor era um gênio. Vocês estão vendo como ele me provoca? Depois sou eu o provocador. Eu continuo achando, Inácio, que se você não existisse, tinha que mandar fazer um exatamente igual, na mesma medida. Pelo menos na altura, com 2 ou 3 centímetros a mais, por favor. Com essa minha mediunidade de Davi não dá. Mediunidade de Davi? Sabatinou Paulino. É, mediunidade anã. Davi, para derrubar Golias, teve que tacar uma pedra na testa dele. Ele era profeta, mas era bom de estilingue. Inácio,
Pare, vamos conversar sério. E por acaso eu não estou conversando? Jesus contava parábolas, eu conto piadas. Doutor Odilon, eu desisto, sentenciou Modesta. Eu entendo, comentou Odilon, o que o doutor disse com referência à mediunidade anã. É aquela mediunidade que caracteriza só quem recebe espíritos. O médium da vida de um espírito e não o médium do espírito da vida. Eita, Odilon, que eu ainda em uma de minhas encarnações femininas hei de parir um filho como você. Como é mesmo? Como é que é mesmo? Não, por favor, repita. Aspas. O médium da vida de um quê? O médium da vida de um espírito é não o médium do espírito da vida. Fecha aspas. Encarregou-se Domingas da repetição, coligindo anotações num caderno sempre às mãos. O médium da vida de um espírito, sem descaso algum a ele, é sempre um médium com M minúsculo, ao passo que o médium do espírito da vida, como, por exemplo, Chico Xavier, é um médium com M maiúsculo. É isso, Dilon, concordei feliz. A evolução da mediunidade é assim que acontece. O médium começa sendo o médium da vida, de um espírito, ou de seu pensamento, para depois chegar a ser médium da vida. O médium, o Cristo, é médium da vida. Estamos quase encerrando esse capítulo de hoje, que é o capítulo 8º. Quero, antes de encerrarmos, agradecer a sua paciência, a sua visualização e seus comentários. Quero dizer que seus comentários são importantíssimos dentro desse nosso pequeno trabalho, pois através desses comentários nós reduzimos ou acrescentamos algo mais para tornar esse trabalho mais agradável, mais essa experiência um pouco melhor, para que esse produto, que esse trabalho fique melhor. Muito obrigado, amados amigos. Que Deus, com sua infinita sabedoria e infinita bondade, nos mantenha na sua paz. Tenham uma quinta-feira de muita paz, de muito amor, de muita saúde e de muito trabalho. Até uma próxima oportunidade, se Ele, o nosso Pai, nos permitir.